ou que As então, assim, coberturas que vocês indicaram, elas estão corretas, né? Que vocês falaram que vão irrigar a região, né? Rosada com AGE, né? Vão passar nas bordas, né? E ao centro vocês iam utilizar a colagenase, né? E isso, aí somente onde vocês iam tivesse fazer esparcelo. isso, aí na região, aí vocês vão colocar a cobertura secundária, né, que é o curativo, desculpa, a compressa cirúrgica almofadada. Como se fosse uma gaze, ela tem Concordo com aproximadamente você. uns 15 centímetros e ela tem um algodão dentro dela que protege a lesão, a ferida, entendeu? Então, além de ela, no caso de ter exudato, que no caso dessa lesão não tem, ela pode proteger a ferida contra traumas, entendeu? E aí protege o pé dele e ele consegue colocar o pé no chão para deambular, Ok, obrigado pela orientação. tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui uma compressa almofadada para mostrar para vocês, tá bom? Ok, Bom, professora, meninas, obrigada. eu gostei bastante do jeito que vocês caracterizaram a ferida, né, e fizeram a relação dos fatores etiológicos, ficou bem interessante. E só para complementar essa questão da deambulação dos pacientes diabéticos, existe uma sandália própria para paciente diabético, tá? Que ela tem um, uma palmilha especial para paciente com pé diabético, né? Seria uma indicação aí para ajudar essa movimentação, né? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma foto delas. Tem pacientes com feridas crônicas que é indicado é uma sandália mesmo, que ajuda ao paciente a manter a deambulação, que a palmilha dela é fofa, então ela não dá pressão na ferida, tá? Que seria essa questão que a professora Aline acabou de colocar. Professora, interrompendo, desculpa interromper a senhora, mas aqui na unidade onde eu trabalho tem uma paciente que ela faz uso disso, porque ela tem diabetes, ela utiliza a sandália com a planilha ortopédica que fala, né, acolchoada, para evitar com que cause mais lesão, né, porque ela já tem uma, a gente faz o cuidado disso, e para evitar com que aumente, né, a lesão, ela usa esse tipo de planilha. Isso, essa mesmo. Tá? Antes de continuar para o próximo grupo, eu vou mandar aqui para vocês um link para os alunos, vocês preencherem uma nota de 0 a 10 para cada grupo. Só que vocês têm que preencher todos os grupos para me enviar, tá? Não preenche o primeiro e já envia. Dá a sua nota aí para o grupo 1 e deixa aberto aí no computador. Se alguém está no celular, deixa para preencher no final de todos os grupos, tá? Que é a nota dos alunos aí, a avaliação de vocês para os grupos. Inclusive, quem é do grupo, dá a sua nota também, tá? Aí nesse formulário. Grupo 2. O grupo 2 é o grupo da Edivane É, aí Sebastião. eu vou compartilhar a foto para ela, professora. Tá ok. O grupo da Edivânia teve um problema com o vídeo, então a Edivânia vai apresentar o estudo dela ao vivo aqui. Pode compartilhar, Leia. Aí, Edivânia, assim que tiver a foto, você já pode começar, tá? Respeitando os 5 minutos, podendo chegar até no máximo 7. Tudo bem, professora, obrigada. Espera só um pouquinho que eu vou ter que fechar e abrir de novo, que não está aparecendo.
Bom dia, professora, bom dia, alunos. Então, deu um probleminha no meu slide, né, mas eu vou tentar explicar resumidamente por aqui mesmo, avaliando essa ferida. Eu vou destacar aqui as etiologias, né, e a comorbidade presente nesse caso. Então, essa paciente, né, primeiramente, ela é uma paciente diabética, né, do tipo 2, é uma comorbidade crônica que ela já tem, né, mais de 13 anos. Ela é tabagista também, ela fuma mais de um maço de cigarro por dia. A profissão dela também pode ter ajudado também no desenvolvimento dessa lesão, né, devido a ela passar muito tempo de pé, às vezes com calçado desconfortável. Ela faz caminhada 3 vezes por semana, mas que não é o suficiente, é considerado pouco, né, e considerada também sedentária. E ela gosta muito de frituras, né, que não é o correto, não é o ideal para esse tipo de paciente com essas comorbidades, no caso do diabetes. A glicemia dela pré-prandial, que é uma glicemia em jejum, está alterada, né, 196 decilitro por mililitro. Então, e ela já faz uso de medicação, mas mesmo assim apresenta oscilando, né, esses valores. A pele dos pés dela está ressecada, né, e devido a todos esses fatores aí, essa comorbidade, né, que é da diabetes, a lesão dela, a remoção desse calo, não teve uma boa cicatrização, né, apresentando aí na gravidade dessa lesão. E também tem os fatores sociais que envolvem, né, ela preocupa com o marido que está desempregado, isso também interfere no processo de cicatrização da ferida, né, então todos esses fatores aí implica, né, nessa cicatrização. E o processo dela é lento, né, devido a essa comorbidade, principalmente, né, e vários outros fatores que foi apresentado, mas a lesão está tendo até uma boa cicatrização, mas demorada, por ela ser diabética, né, por vários outros motivos, né, que apresentou, e essa diabetes dela não está controlada. É uma paciente fumante, que o fumo também é uma causa de retardo de cicatrização. Então, devido a isso, é o motivo da demora dessa cicatrização da ferida. E ao avaliar essa ferida, né, de acordo com a imagem, a gente percebe que primeiro nós temos que avaliar a paciente em um todo, em geral, de uma forma geral, né? E depois ver como e o porquê surgiu essa ferida. Então, já foi descrito, né, que ela é uma paciente diabética, né, faz uso de frituras, né, come bastante fritura, tudo isso já ajudou a profissão dela, né, mas a área dessa ferida dessa ferida está boa, né? A imagem dessa ferida está boa, né? A borda dela está irregular, né? Não apresenta tanto tecido de exudato, não apresenta necrose, né? Só nas bordas que tem um sinalzinho amarelinho, né? Mas bem pouco. Então, pode se tratar com AGE mesmo, né? Colocando, no caso, esse aqui, a prescrição de enfermagem, né? Realizar o curativo na região plantar do pé esquerdo durante 2 vezes ao dia, lavar bem essa ferida com jato de solução fisiológica 0,9%, secar bem em volta da lesão, né? Hidratar ela com AGE e cobrir com umedecido, né, com Dersane,
ou se tiver também aquele outro curativo também, que já vem a gazezinha, já vem umedecida com olhinho, e colocar colagenase nas bordas dessa lesão, somente nesse tecido amarelinho ali, né, que pode ser um esfacelo, ou é um tecidinho que está impedindo da ferida cicatrizar, né, fechar. E hidratar bem ela, né, e controlar a glicemia dela, verificar a glicemia dela de 6 em 6 horas, verificar sinais vitais, né, e avaliar sempre como que está sendo o processo de cicatrização dessa ferida. Devido à patologia dela, pode ser que vai demorar mais esse processo de cicatrização. Pronto. Ok, Edivânia. Meu cronômetro até sumiu aqui, professora. Extrapolou o limite? Não, deu dentro do prazo, pode ficar tranquilo. Ah, tá. A Edivânia está sozinha nesse grupo? Tô, professora, porque a outra aluna teve problema particular, ela vai até conversar com vocês depois, aí ela falou que achou melhor não apresentar. Ela vai explicar o caso dela para vocês, só que ela me avisou, já era noite, né? Como que é o nome dela? É Tatiana. Ok. Então, em relação assim à ferida que você apresentou, nesse caso, né, olhando assim para a imagem, né, da lesão, eu consigo assim ver que esse amarelinho discreto que está presente nas bordas, eu acredito que seja o próprio biofilme que formou e secou na pele. Então, assim, o que a gente pode fazer é umedecer bastante essa lesão durante a limpeza com soro, né, fisiológico ou com água mineral, né, e aí tentar remover isso com a gaze, fazendo uma leve fricção, né, para que ele umedeça e ele saia. Né? Então, assim, nesse caso, eu talvez não utilizaria a colagenase, sim somente o AGE, porque você pode ver que já tem uma aproximação das bordas, né? Assim, elas já estão Isso. cicatrizando. Eu acredito que na parte superior, assim, se você olhar do lado direito, eu acredito que já é a parte que cicatrizou, porque falou que é de um calo, né? De uma calosidade, então é uma parte que já Isso. cicatrizou, e aí ficou essa outra lesão. Né? Então, assim, então eu retiraria a colagenase e manteria somente o AGE, né? O AGE, tanto o óleo, né, do frasquinho, quanto a telinha umedecida já com AGE, né? Eu Isso. colocaria a tela aqui. Em Eu também não, eu assim, se não for, né, se ela não estiver ficando muito seca, né, ela pode ficar um curativo uma vez ao dia, eu acredito, do jeito que está aqui, entendeu? E aí, da mesma forma, né, utilizando os produtos, né, a primeira cobertura, na segunda cobertura eu também colocaria uma compressa cirúrgica almofadada, não para retirar o exudato, mas para proteger esse local contra trauma, né, e contra a pressão que ela pode fazer quando ela for deambular, né? Então, seria isso que eu faria para ela aqui nessa ferida que está exposta aqui para a gente, ok? Outra Ok. coisa que me veio à memória, e assim, com a paciente que eu estou acompanhando, aquela que eu mandei a foto para vocês, e é uma coisa que eu vou propor para o projeto de feridas, é da gente tentar implementar a reflexologia dos pés, né? Porque a gente sabe que tem aqui nos pés a gente tem vários pontos, né? Que podem, que se referem a alguns órgãos, né? Então, coração, circulação, né? Sistema renal.
Então, eu acho que é um tema bastante interessante para a gente começar a aplicar. Então, principalmente nas lesões de pé, né? Então, eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco dessa terapia prática alternativa, Chayane, eu esqueci. Práticas integrativas Práticas alternativas. integrativas, né? Então, eu consigo implementar isso. Eu acho que na ferida é uma coisa que eu vou começar a estudar, né? Então, para reativar a circulação, né, desse pé e trabalhar alguns órgãos, né? Como ela é diabética, né? A função renal, né? O fígado, né? Por conta do metabolismo, a questão da parte da visão, né? Para ela não se comprometer. Né? Então, provavelmente essa é uma lesão da calosidade, né? A gente fala que ela é uma úlcera neuropática, né? É uma úlcera que iniciou justamente porque ela perde a sensibilidade nesse local, né? E aí ela começa a fazer esse calinho e vai virando uma ferida, né? Então, assim, é uma sugestão, viu, Edivânia? Eu sei que você trabalha lá no hospital, né, já, então dá para a gente trabalhar um pouco dessa troca de experiência e ir implementando isso no nosso cuidado, tá bom? Apenas essas observações, mas está de parabéns pela apresentação, né, e pela prescrição dos cuidados, ok? Tudo bem, professora. Só desculpa de novo, né? Mas eu vou fazer, montar de novo e vou mandar para vocês o slide pronto, tá? Tá bom, não tem Mas problema. foi válido, eu agradeço muito, tá? Tá bom. Só para complementar, no cuidado geral, Edivane, a gente precisa frisar, né, que esses pacientes que são diabéticos, eles precisam estar mantendo a glicemia deles controladas, porque conforme descompensa, atrapalha o processo de cicatrização, e paciente fumante é outra questão que a gente tem que aproveitar e enfatizar dele parar, né, de fumar para ajudar também nessa cicatrização. A gente sabe que com 5 dias que a pessoa para de fumar, já aumenta a circulação de oxigênio no organismo. Então, é um momento também para a gente incentivar essa troca aí dos fatores sistêmicos. Né? E aproveitando que a professora Aline falou da reflexologia, Aline, eu já fiz um curso sobre reflexologia, já estou treinando aqui em casa no meu marido fazer as massagens. É bem interessante. Então, depois você vai dar um curso para nós, para a gente aplicar isso. Eu quero aplicar lá na minha paciente que eu estou acompanhando. E eu percebo que quando eu estimulo o pé, além de ser uma sensação agradável, né, de conforto, né, para o paciente, eu sei que eu posso estimular, né, a função dos demais órgãos que a gente precisa manter, fazer a manutenção, né, principalmente parte renal, né, o circulatório, o fígado metabólico e os outros órgãos também, né, a visão, né, que às vezes acaba sendo comprometida. Mas depois você ensina para nós aí essa questão da reflexologia. Eu vou até gente... investir, vou comprar uma meinha que tem a meia. Tem a meia própria para aprender. Eu fiz um tratamento aqui compartilhando com todos vocês aí da questão da reflexologia. O meu marido tem problema com fissuras, né, rachadura no pé, há muito tempo. E ninguém cura essa rachadura, passava creme, passava óleo, passava tudo e nada. E aí eu peguei e falei, não, agora eu vou fechar essa rachadura, não é possível. E aí eu procurei um tratamento alternativo, né, que é com bicarbonato e água oxigenada, que é um tratamento um pouquinho agressivo, que tem que ficar de olho, mas eu consegui fechar através do estímulo da massagem e utilizando o bicarbonato e água oxigenada fator 20 durante um mês. Eu consegui acabar com as rachaduras dele. Ele estava com rachadura já com fissura aberta. Né? E eu consegui fechar dos 2 pés. Eu fiquei super orgulhosa e deu super certo, porque ajuda muito a massagem a tirar todo o edema, né? Aumenta a circulação de uma maneira incrível. É bem interessante. Que E ótimo. no hospital é uma prática que a gente acaba deixando de lado, né?
A gente não tem essa visão de aplicar, mas na atenção básica é um bom caminho aí para a gente pegar esses pacientes crônicos, né? Bem legal. Bom, vamos passar então para o grupo 3. O grupo 3 é a Larissa e o Max. Leia, você que está com a apresentação deles? Eu vou compartilhar aqui, professor, mas o Max está na aula, ele entrou. Tá bom. Então, aí qual dos dois vai compartilhar? Podem já compartilhar aí as suas telas. Aí, beleza. Olá, bom dia. Somos o grupo 3, constituído pelos discentes Larissa Gonçalves e Max Gabriel. O estudo de caso 3 vem relatando sobre uma paciente que tem diabetes do tipo mellitus. Ela possui 64 anos, é de sexo feminino, branca, casada, possui 3 filhos, cabeleireira e natural e procedente de Lavanda do Sul, Azul. Cursou o ensino médio incompleto, foi atendida na UBS do bairro com um diagnóstico médico de diabetes do tipo mellitus, que é do tipo 2. Ela relata que toma banho e realiza higiene oral uma vez ao dia, faz refeições diárias em média de grande quantidade durante o almoço e no jantar, refere ingerir média quantidade de água, habitualmente dorme das 10 da noite e acorda às 6 da manhã, urina uma dia, quantidade de cor amarelo claro e odor característico. Evacua cerca de uma vez ao dia em pequena quantidade de cor marrom claro, consistência firme e odor característico também. A frequência respiratória é de 19 incursões respiratórias por minuto, torácica, superficial e regular, com PA de 130 por 80, MSE, e artéria radial direita de 83 batimentos por minuto, de forma regular, forte e cheio, temperatura axilar direita de 36,6, apresenta uma lesão em membro inferior direito, com amputação do primeiro e segundo podáctilo, que está com a pele branca, desidratada, morna, a toque, textura fina, com mobilidade, elasticidade e turgor diminuídos, porém normalínea. Possui peso de 103 kg, com altura de 1,87 m, com IMC de 29,5 kg, manifesta preocupação quanto ao seu diagnóstico e relata preocupação em não poder trabalhar. Os detalhes do caso são: a paciente é de 64 anos, com diabetes mellitus, temperatura de 36,6 graus Celsius, peso de 103 quilos, frequência respiratória 19 incursões respiratórias por minuto, PA de 130 por 80, pulso de 83 batimentos por minuto, altura de 1,87 e possui amputação do primeiro e segundo podactilo. Fatores etiológicos e comorbidades que afetam o processo de cicatrização. A diabetes mellitus é uma doença que é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem como função de quebrar as moléculas de glicose, transformando-a em energia para a manutenção de células do nosso organismo. A excessiva produção de ROS em pacientes diabéticos é um fator primário, que contribui para a deficiência de cicatrização de feridas. Estudo demonstrou que a cicatrização de feridas e a angiogênese são prejudicadas pela redução de nó, dependendo de NOS, induzível, que também interferem na expressão de GFs. Outro aspecto importante é que o óxido nítrico endotelial é capaz de ativar a mobilização de derivados de células progenitoras da medula óssea para o leito da ferida, assim, né, melhorando. Avaliação clínica. O ferimento apresenta pele branca, desidratada, morna,
autónomo, textura fina, mobilidade, elasticidade, turgor, diminuídos e normalina. Fase proliferativa. Não apresenta granulação, exudato, pus, e nenhum processo inflamatório. Então, ela está passando por uma fase já, né, de cicatrização, encaminhando para isso. A prescrição é lavar o pé todo com soro fisiológico ou água fervida e usar um sabão medicinal ou qual possui o pH ou indicado pelo médico. Evitar colocar produtos antissépticos na ferida, como álcool, hipovidona ou perixidol ou hidrogênio, podem lesionar os tecidos e atrasar a cicatrização. Secar bem com gás esterilizada e colocar em toda a área do medicamento Exane ou óleo de girassol. Cobrir com gás e atadura de Crepom, de 8 centímetros ou 6, de forma oclusiva ou semi-oclusiva. Manter em repouso, realizando pequenos movimentos para ajudar na circulação sanguínea. Realizar a alimentação de forma balanceada, pelo menos 3 vezes ao dia. Ela fazia 2 em grande quantidade, rica em vitaminas e proteínas, assim evitando açúcar e carboidratos, por causa da sua diabetes, né? Aqui são as referências, basicamente isso é o nosso, né, do caso clínico. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Aline, pode falar. Então, em relação a essa ferida, deixa eu só abrir aqui a imagem. É isso mesmo que vocês apresentaram. Me parece que eles tipo tentaram utilizar um PVPI aí do lado, que é essa coloração meio avermelhada. Me sugere isso, né? Eu acho que estava utilizando como antisséptico para limpar a ferida, não sei. Né? Como ela está meio de lado, não dá para a gente avaliar também a profundidade dessa lesão, né? Mas assim, ela apresenta assim uma cicatrização boa, né? A gente não consegue perceber um exudato, né, na ferida, e também esse amarelo fino que está aqui é o biofilme que foi formado, né, por conta da cicatrização e ele está ficando seco, né? Então me indica que essa ferida ela precisa ficar mais hidratada. E aí, assim, a conduta, né, tá bastante reta, tá? Que é a GE, inclusive até eu ia, assim, alertá-los, né, quando forem prescrever o cuidado, para a gente estar utilizando o nome como princípio ativo, porque Dersane e óleo de girassol é o nome comercial. Então, é interessante que a gente trabalhe com o princípio ativo, que é ácidos graxos essenciais, o EGE, AGE, porque isso pode, se a gente pegar esse hábito de ficar falando Dersane, óleo de girassol, isso pode, como que eu posso explicar? A gente pode gravar somente esses nomes e esquecer que o princípio ativo dele seja o AGE, né? E é muito importante, né, dos casos que a gente já vem analisando, essa questão de ver o paciente como um todo, nessa questão da alimentação. Na verdade, assim, ela precisa não só receber 3, né, mas a cada 2 horas, né, fazer ingestão, né, de um tipo de alimento, a questão da ingesta hídrica, né, que ela precisa, né, ingerir bastante líquidos, né, a questão, ela é a Sim, cabeleireira, ela né, é cabeleireira. Aham. então é uma pessoa que fica horas de pé, né, então, assim, ela precisa fazer umas pausas, né, durante o trabalho, colocar esse membro elevado. Apesar que é bem difícil, né? Cabeleireira, a gente sabe que trabalha o dia inteiro de pé, né? Então, assim, de repente, identificar alguma situação que ela consiga, de repente, colocar um banquinho, né, elevado para ela, aqueles banquinhos de bar, né, para que ela possa se sentar e não ficar muito tempo em pé.
né, para justamente para não prejudicar a circulação nesse local e também não fazer muita pressão. E aí, da mesma forma, eu não sei se eu percebi ou não, preciso usar a cobertura primária, né, que vocês disseram que é o AGE, e também preciso utilizar uma cobertura secundária para fazer a proteção dessa lesão, para que não tenha pressão, muita pressão local e também protegê-la contra traumas, ok? É essa minha. Agora, assim, para mim parece que tá bem estranho aqui esse debaixo dos dedos. Vocês estão vendo? Parece que tem um edema, né? Nesse debaixo aqui dos pododáctilos, né? Nesses que sobraram, tem esse inchaço. Aí eu fiquei na dúvida se o membro realmente não está inchado com edema, né? É isso. É isso que eu consegui observar aqui do estudo, ok? Parabéns. Bom, realmente, professora, ela se encontra aparentemente com inchaço. Acho que devido por conta da ferida no local. Ô, professora, mas o indicado seria ela nem ir trabalhar, né? Então, como a professora Chayana falou, né? A gente, assim, o ideal é que ela ficasse em casa até a ferida cicatrizar, né? Mas a gente precisa saber, lembra dos aspectos biopsicossociais, né? De repente é o sustento da família, né? Então a gente tem que pensar em criar alternativas, né? De repente, assim, que nem eu falei, né? Sentar junto com a cliente e fazer o plano junto com ela, né? Lembra daquele timers, né? O timer, a gente conhece que são os fatores sociais. Então a gente precisa saber como que essa família pode ajudá-la, né, nessa questão do trabalho. Né? Porque assim, o cabeleireiro, como a gente sabe, ele fica praticamente o dia todo de pé, né, para fazer as atividades. Então, assim, antes da gente definir, a gente precisa conversar com a família e ajudar a família a identificar um plano de cuidado que ela vai realizar. Mas como o Max falou, o ideal é que ela ficasse sem trabalhar durante esse período, justamente para preservar a lesão e a ação mais rápida. É interessante que ali vocês vejam que na parte bem de baixo já tem até uma crosta, né? E aquela crosta ali precisa ser removida, porque aquela crosta ali prejudica também a cicatrização. Então, dá para ver que é uma ferida crônica já de algum tempo, e com certeza esse tipo de repouso, Max, que seria o indicado, não é o compatível com a vida do paciente, infelizmente, né? E aí a gente vai ter que sempre. Essas feridas, a maioria que está nos casos, são todas crônicas, né? Que são essas que são as mais difíceis, mesmo que são um desafio, tanto para o paciente como para a equipe de enfermagem estar trabalhando, né? São as mais difíceis de tá curando. E só tomem cuidado na hora da apresentação, quando vocês usam siglas durante o texto, vocês precisam ler essas siglas para quem está assistindo. Né? Quando vocês estavam falando ali da diabetes, vocês usaram algumas siglas no texto que eu não consegui identificar que siglas que eram, né? E vocês não apresentaram. Então, tomem cuidado quando forem ler essas siglas aí. Se não tiver escrito no slide, é necessário que vocês digam o que representa, porque senão o ouvinte fica perdido durante a apresentação, tá? Mas em relação às coberturas, é isso mesmo. Lembrando que curativo crônico sempre precisa dessa questão da cobertura secundária para fazer a proteção, né? Principalmente essas que são no pé. Vamos então para o grupo 4. O grupo 4 é eu, a Leia e a Débora. Eu vou compartilhar. Muito bem.
Olá, bom dia. Nós ficamos com o caso 4. Meu nome é Débora Caroline e a minha parceira é a Leia Harumi. Olá, bom dia. Nós ficamos com o caso 4. Meu nome é Débora Caroline e a minha parceira é a Leia Harumi. O paciente do sexo masculino, 67 anos, deu entrada na clínica médica com um diagnóstico de pneumonia bacteriana e apresenta uma lesão na região medial da tíbia direita. Fatores etiológicos e comorbidades que afetam o processo de cicatrização. O paciente ele apresenta um histórico prévio de insuficiência venosa crônica. Isso se caracteriza por uma lesão nas veias da perna, o que não permite que o sangue flua normalmente, o que pode provocar um inchaço nas pernas, desconforto, erupção, descoloração e as úlceras na pele, que é o caso do nosso paciente. A pneumonia bacteriana é uma infecção dos pulmões que afeta as unidades de troca de gás, como os bronquíolos respiratórios e alvéolos. Acomete com mais facilidade as pessoas com doenças crônicas, diminuindo a sua imunidade, que é o caso do paciente em questão. Ele possui uma doença crônica. O paciente faz 2 refeições por dia. Isso está caracterizando uma má alimentação. Ele relatou que ingere pouca água, apenas 4 copos por dia. Isso é uma hidratação inadequada e dificulta o processo de cicatrização. Ele tem 67 anos de idade e já é classificado como um grupo de risco, dificultando na sua cicatrização e também podendo ter outras doenças. Avaliação e características da ferida. A causa dessa lesão é uma úlcera venosa que é causada pela insuficiência venosa crônica. O paciente não apresenta dor e a ferida não tem dor também, a ausência de dor. Apresenta tecidos viáveis de epitelização, que é esse tecido rosado da borda para o centro da lesão, assim como vocês podem visualizar. O tempo de duração dessa úlcera, ela já passa de 4 semanas, porque é uma úlcera crônica, então esse paciente já apresenta ela há algum tempo. Ela está localizada na região medial da tíbia direita, e ela também tem um formato irregular. A profundidade é de escala 2 e ela tem uma perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e derme. O esfacelo amarelo, ele é pouco aderido e o tecido de granulação está na escala 4, formando então um tecido na superfície das feridas em cicatrização róseo e vermelho opaco escuro. Também a ausência de inflamação e de infecção. Na lesão, a ausência de exudato, como você pode ver na imagem, não tem secreção ou líquido, é uma ferida seca, já em processo de cicatrização. Então, perilesional é rosa, você vê que tem bastante tecido rosa, da cor rosa na lesão. Falando um pouquinho sobre o curativo, a prescrição para a terapia tópica da ferida. O curativo ele deve ser trocado 1 vez por dia após o banho. Preferencialmente, né, de manhã, quando o paciente tomar o banho, já se faz a troca do curativo. Para o curativo, deve lavar a lesão com fisiológico ou água destilada em jatos, limpando bem e também limpando bem a pele ao redor da ferida. É importante que o soro esteja em temperatura ambiente ou levemente aquecido. E logo após a lavagem da lesão com o soro, deve secar com gás sério. A cobertura mais utilizada para esse tipo de lesão é o ácido graxo essencial, que ela aumenta a granulação e estimula a epitelização. Temos aqui na imagem 2 tipos de óleo, que seria o óleo de girassol, conhecido como Dersane, muito utilizado, e o Piossana, que é o óleo cicatrizante AGE. Esses 2 são os mais utilizados. Mas também pode ser usado uma cobertura
hidrocoloide, que são essas placas de hidrocoloide. Geralmente são utilizadas essas placas para as feridas que sejam limpas e que não possuem infecções e que tenham pouco ou nenhuma exudação, que o caso dessa lesão do nosso paciente, ela pode utilizar essas placas. Também em feridas leves ou moderadas, que tenham pouca espessura, e feridas epitelizadas, ou aquelas feridas que já estão em processo de cicatrização e que já tenham terminado. Outra cobertura também muito utilizada no tratamento dessas úlceras varicosas é a membrana regeneradora porosa Membracel. Ela acelera o processo de cicatrização e essa membrana mantém a umidade natural da região e protege as terminações nervosas. Essa membrana, ela é uma placa, ela é uma membrana porosa e logo em seguida você tem que fazer o curativo secundário, que é tampar com a gaze. Você tampa a lesão com bastante gaze, passa a atadura de crepe e fixa o esparadrapo. Professora, só lembrando que o curativo também, que é feito com os olhos, todos colocam a gaze, atadura e esparadrapo, porque eu tive que cortar o final do vídeo que estava muito comprido. Oi, então, em relação à apresentação, as meninas estão de parabéns, né? Assim, o que eu chamo a atenção para vocês, se vocês observarem bem a lesão, né? O pé, né? A gente parece que observa um edema, né? A gente consegue observar uma cicatrização ali no hálux dele, né? Provavelmente ele já tinha desenvolvido alguma ferida ali no dedão, né? E aí a outra questão é assim na região do tornozelo, né? Se vocês observarem, parece que o curativo estava bem compressivo, né? Se vocês observarem, parece que está bem afinado, né? Essa região do tornozelo. Então é um cuidado que a gente precisa ter nas úlceras, né? Por conta dessa compressão que a gente geralmente costuma fazer. Então, assim, não se sugere, né, que seja muito compressivo, porque ele, assim, além de diminuir muito a circulação local, ele dá essa aparência de que o membro está um pouco mais atrofiado, mais fino. Não sei se vocês conseguem me entender, porque eu não consigo passar aqui na tela, né, mas assim, ele está mais fino, né, então é porque... Oi? Com essa doença que ele tem, geralmente as pessoas usam aquela meia de compressão, né? Isso, mas assim, isso que é o ideal, né? Porque aí faz a compressão, aí porque ele vai no médico, né? Faz a mensuração da pressão naquele membro e faz a indicação correta da meia elástica, né? Então a compressão que vai ser feita ali é uma compressão ideal para aquela situação. Agora, se a gente comprime muito o membro, ele vai dando esse aspecto de canela fina. Não sei se vocês percebem, por conta da compressão que muitas vezes a gente faz quando faz o curativo com a atadura, né? E aí o membro fica com essa aparência mais fina. Então, essa é só uma observação, né? Dentre os cuidados para a gente fazer. E, assim, outra coisa, né? A gente não olhar somente para a ferida, né? A importância da gente hidratar o membro, né? Então, por exemplo, se vocês observarem o pé, né? O pé está bem ressecado, né? Está com esse edema. Então, a gente pode também passar o AGE, né? Nesse membro, né? Para hidratar, fazer uma massagem, justamente para estimular a circulação. Ok? É isso, as minhas observações. Meninas, acho bem interessante que vocês trouxeram essas outras opções de cobertura, né? A placa hidrocoloide e o Membracel, sendo que o Membracel é hoje o top de linha para as úlceras varicosas. O problema dele é o preço, né? Que varia muito, dependendo do tamanho da ferida. Professora, eu vi o preço, ela é cara, essas telas. Por isso que muita gente não utiliza, porque não tem curso, né?
Geralmente no ambiente hospitalar a gente não conta com essas que são muito caras, né? Principalmente para os pacientes do SUS. E às vezes o paciente não tem condição de comprar, né? Então a gente tem esse problema aí social, mas seria a melhor alternativa, né? E só chamando a atenção de vocês na ferida, essa crosta amarela que ele tem, às vezes, se ela não evoluir sozinha com a limpeza, ela precisa ser removida, porque ali essa crosta ela dificulta o resto da cicatrização. Então, às vezes, ela fica tão grossa que ela dá para ser removida com debridamento cirúrgico mesmo, com bisturi. A gente vai recortando essa crosta amarelada que fica, porque ali não tem vascularização, né? Então a gente precisa acompanhar. Se a gente vê que ela não vai sair com o processo da umidade, a gente acaba tendo que fazer o debridamento ali naquela crosta amarelada. Pode falar, Débora. Prof, quem faz essa remoção da crosta é a gente mesmo? Os enfermeiros? Se você for capacitado, sim. Ah, tá, entendi. Obrigada. Se você tiver capacitação para fazer, pode fazer. Né? Tá. Existem cursos de debridamentos que são oferecidos, e aí, se você tiver segurança, você faz. Né? Tá bom. Eu fiz um curso há alguns anos atrás, não lembro se acho que a professora Aline, você estava, Aline, não era quando eu estava lá no São Luís ainda, não lembro, que a gente fez. Aquele que fez com a Vera, aquele do porco? É do porco, isso. Na época eu estava na gestão lá no hospital, aí eu não fiz a parte prática, né? Porque estava atendendo no hospital, então eu não fiz a parte prática, mas eu vi vocês fazendo. É bem interessante, é bem legal, e assim, tem pessoas que né, gostam de mexer. Eu, particularmente, gosto bastante de debridar, então, de cortar, né? Porque quando a gente vê que não tem evolução, às vezes é melhor fazer o debridamento logo para gerar uma vascularização nova ali naquele local, né? Principalmente essas de longo prazo aí. Entendi. Obrigada, prof. Mas muito legal vocês terem trazido essas opções de cobertura aí para o pessoal. Certo? Então vamos para o grupo 5. Oi, professora. Eu vou entrar com o meu computador para poder passar o vídeo, tá bom? Tá, pode ficar à vontade aí, Jéssica. Vocês estão vendo? Ah, tá indo. Tá abrindo. Aí. Pronto? Jéssica, tá sem o áudio. Você tem que tirar o seu fone e deixar o áudio aberto. Foi? Ainda não. Peraí. Esse aqui é aberto? Você deixa ele aberto e tira o fone. Se você tá com fone, você tem que tirar ele.
Tá dando para ouvir? Não, não tá dando para ouvir, não. Compartilha aqui no chat o seu link aí do YouTube para mim, por favor. Tá Deixa eu bom. ver se eu consigo por aqui. Aí, tá aí. Tá, deixa eu ver se eu consigo por aqui, ver se vai com áudio. Para a sua apresentação, para mim poder apresentar por aqui. Bom dia, meu nome é Jéssica Rodrigues, o nome da minha colega é Natália Borges. Nós somos do grupo 5 e esse é o nosso seminário de feridas. Essa é a nossa paciente, ela tá com esse ferimento no pé direito. Ela tem 84 anos, realiza acompanhamento na UBS, já tem um diagnóstico prévio de insuficiência venosa crônica, de feridas crônicas, deambula com dificuldade, relata dor nas pernas quando permanece em pé por muito tempo ou ao deambular. Ela relatou ingerir muita água, fazer 3 refeições diárias e dormir habitualmente entre as 21 e as 5 da manhã. Sua frequência respiratória estava em 16 respirações por minuto, o exame tóraco-abdominal superficial e regular, sua pressão arterial estava 130 por 80, o pulso em artéria radial 79 batimentos por minuto, regular, forte e cheio. Ela apresentou presença de veias varicosas nas pernas, edema em cacifo 2 e 4, a temperatura em 36,4 graus Celsius e orientada quanto ao tempo, espaço e pessoa. A pele dela estava hidratada, de textura fina, e mobilidade e elasticidade e turgor diminuídos. Apresenta lesão com curativo oclusivo na região dorsal do pé direito e o IMC em 29 quilos por massa ao quadrado. Ela estava em dieta livre, apresenta micções espontâneas e evacua a cada 2 dias em pequena quantidade. Pouco comunicativa, fala de forma clara e em tom baixo. Sobre os fatores etiológicos e as comorbidades presentes no caso, aqueles que afetam o processo de cicatrização são a insuficiência venosa crônica, que se caracteriza por uma lesão nas veias da perna que não permitem que o sangue flua normalmente. Pode provocar desconforto, inchaço nas pernas, erupção, descoloração e até úlceras. As suas veias varicosas, essas veias são veias superficiais da perna que são anormalmente dilatadas. O seu turgor diminuído, a pele com turgor diminuído permanece levantada e volta muito lentamente para a posição inicial. E outros fatores são fatores metabólicos, pois ao passo que um paciente atinge mais idade, o seu fluxo metabólico diminui, diminuindo também a velocidade com que o ferimento cicatriza e atinge resultados melhores. Bom dia, eu vou estar dando continuidade ao caso, né? Bom, eu vou estar descrevendo agora as características dessa ferida. Essa ferida, ela é um tipo de úlcera venosa. Ela está no estágio 2. Ela está localizada na região dorsal do pé. Ao toque, como descrito no caso, ela fica morna. Ela tem uma cor meio amarelada, esbranquiçada. As bordas delas são irregulares e possui edema ao redor. O que é o edema? O edema vai ser o inchaço causado pelo excesso de líquido. Esse edema ele se encontra na fase crônica.
Bom, a terapia tópica, o que a gente poderia indicar? Antes disso, uma terapia compressiva, que ela vai consistir na aplicação de pressão à extremidade inferior das pernas, como um meio de facilitação do retorno venoso ao coração. A gente também vai fazer uma implementação de coberturas não aderentes capazes de propiciar o desbridamento autolítico, de absorver o exudato e criar um ambiente propício para o desenvolvimento do processo de cicatrização. Isto é, a gente vai garantir um ambiente ali oclusivo, com baixa taxa de micro-organismos e com uma umidade e temperatura fisiológica, reduzindo ali, assim, o tempo de cicatrização. A gente vai prescrever também uma dieta que vai favorecer essa cicatrização do paciente e também uma antibioticoterapia sistêmica. Tudo isso vai ajudar tanto na ferida quanto no problema que ela possui, que é a insuficiência venosa. Bom, desse jeito a gente encerra o nosso trabalho. Muito obrigada e tenha um bom dia. Chayana, eu não tenho nenhuma observação da apresentação. Meu áudio estava bem baixinho. Estava baixo mesmo. Ficou baixinha, a gravação ficou baixa, porque o meu também estava aqui no alto, estava bem baixinho. Só o que eu pude observar, meninas, é que a questão de vocês colocam para fazer o debridamento, né, autolítico, mas não sugerem qual produto utilizar. Né? A gente vê ali que na ferida tem um tecido que está desvitalizado, esse tecido branco aí ele está desvitalizado, né? E precisa ser removido. Então precisa sugerir aí qual que seria o material indicado, né? Se seria uma papaína ou se entra primeiro com a colagenase que faz um tipo de debridamento, né? Então a gente tem que sempre sugerir qual seria o mais indicado. E eu só queria mostrar aqui para vocês que a gente precisa ficar atento, como no outro grupo lá que tinha que ter olhado para o pé, né? Vejam que ela, além dessa lesão grande que ela tem aqui, ela tem uma lesão menor aqui no calcanhar. Estão vendo? Então, a gente precisa tanto de um tratamento para essa lesão maior, mas para essa menor aqui também, que tem outra característica. Né? A gente tem que olhar como um todo, que nem a professora Aline já tinha falado. Outra coisa que a gente pode perceber é que tem está tudo esbranquiçado aqui. Eu não sei se é resíduo do esparadrapo ou se é falta de hidratação mesmo, que está tipo a pele tá soltando ali, tipo uma rachadura, né? Vejam que tá tudo aqui esbranquiçado. Então, a gente tem que observar também esses fatores ao redor que vão estar interferindo, né? E principalmente olhar para essas outras lesões que começam próximas, porque se deixar, elas acabam se juntando isso aqui, viu? Se não cuida, essa úlcera acaba se juntando a essa aqui, porque vai abrindo de uma maneira muito rápida. Né? Então, a gente sempre tem que olhar nesse olhar aí, sempre sistêmico. Certo? E as úlceras varicosas, como o outro grupo também falou, geralmente elas se tornam crônicas, elas são difíceis de fechar, né? O paciente tem dificuldade dessa adesão da compressão que os dois grupos citaram, né? Do uso da meia. Não é tão fácil assim como parece usar meia, né? As pessoas têm uma resistência enorme para o uso de meia, principalmente aqui na nossa realidade. Embora eu, que sou paciente de uso de meia compressiva,
é uma questão só de costume, que eu não sinto esse calor que as pessoas falam que vai sentir para o resto da vida, porque as meias elas têm os polos bem dilatados, então não dá tanto calor como falam que dá, não, tá? Então a gente tem que ter essa insistência aí com os pacientes no uso da meia para ajudar a circulação, no caso das úlceras varicosas, né? Aline, quer complementar alguma coisa? Não? Não, Chayana, tá tranquila, é isso daí mesmo. Então, ok. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Podem ficar à vontade. Bom, o último grupo, então, o grupo 6, é o grupo do Luiz e do Dorival, né? Ambos estão ausentes aí por questões que ambos estão em horário de trabalho, né? Mas eles me mandaram o link deles e eu vou compartilhar aqui com vocês também para a gente assistir. Vejam se o áudio vai melhorar um pouco. Espera aí. Compartilhar aqui com vocês. Eu sou o Dorival. Eu e meu parceiro Luiz Augusto ouvindo? somos acadêmicos do 5º semestre de enfermagem Campos de Caça, de Sim. Mato Grosso. E na matéria de processo do Sim, CODER Pro. 2, iremos falar sobre o caso clínico número 6, que se trata de uma lesão na região da tíbia anterior, lado esquerdo. O paciente é do sexo masculino, tem 67 anos, é casado, está desempregado, é natural e procedente de Jardim Encantado, pesa 88 quilos, tem 1,89 m de altura. Possui ensino fundamental incompleto, verbaliza dor intensa, permanece grande parte do tempo sentado no sofá ou em cadeira na varanda. Desambula com auxílio de andador. Pressão arterial 120/80, frequência respiratória 18 movimentos por minuto, obedece comandos verbais, abertura ocular espontânea, faz 3 refeições diárias em grande quantidade. Ingere muita água. Habitualmente, dorme às 23 e acorda às 8. O sono é irregular e sua qualidade é prejudicada devido à dor dos membros inferiores. Tem pele parda, hidratada, morna ao toque, textura fina, mobilidade, elasticidade e turgor preservados. Apresenta micções espontâneas. É comunicativo. Fala de forma clara, tão alto. Refere ter insuficiência venosa crônica e diabetes mellitus. Sendo assim, a insuficiência venosa crônica, que é uma condição médica em que as válvulas das veias não funcionam corretamente, fazendo com que o sangue se acumule e ocorra pressão nas paredes das veias, seria o agente etiológico, tendo em vista essa pressão causar úlceras. Se manifestam principalmente nas pernas e tornozelos. Tem como comorbidade a diabetes mellitus, nome dado a um grupo de distúrbios metabólicos que resultam em níveis elevados de glicose no sangue. Dessa forma, o organismo não produz insulina suficiente para atender suas necessidades. O fato do paciente ter diabetes mellitus afeta e muito o processo de cicatrização, devido a complicações cardiovasculares, que causam bloqueio ou diminuição da circulação sanguínea, devido ao excesso de glicose. Pode prejudicar o funcionamento do sistema imunológico. Dando continuidade, o meu parceiro Luiz Augusto irá avaliar, descrever a ferida e também prescrever a terapia tópica. Boa tarde. Vou dar continuidade aqui então do que o nosso companheiro Dorival estava falando, né? Vou estar respondendo aqui algumas questões do nosso seminário.
A primeira, avalie as feridas de acordo com a imagem e descreva conforme as suas características. Vamos lá. O nosso paciente apresenta úlceras venosas na parte anterior distal da tíbia esquerda. Quanto à avaliação das feridas, normalmente essas feridas são decorrentes de problemas de circulação sanguínea e que acontece a deficiência do retorno venoso e por isso a perna aparece manchas muito escuras ao redor da ferida e a presença de inchaço e dores constantes. Como estamos falando de ferida crônica, onde normalmente um tempo de cicatrização é maior que o esperado, devido a essa etiologia, né, ela não apresenta na fase de regeneração no tempo esperado, onde pode haver um retardo nessa cicatrização. É uma ferida aberta, cujas bordas da pele estão afastadas e irregulares, a sua base é bem avermelhada e a presença de edema e eczemas. Ainda falando sobre a avaliação da ferida, as úlceras venosas geralmente são de espessura completa, com bordas irregulares e com um aspecto vermelho brilhante, devido ao fluxo arterial. Bom, e considerando a avaliação da ferida, foi indicada a escolha e a elaboração de uma prescrição para a terapia tópica. Para o tratamento de úlceras venosas, é baseado em 4 aspectos, que são o tratamento da êxtase venosa para diminuição ou redução do edema, a terapia tópica em si, o controle da infecção, que seria com antibióticos e anti-inflamatórios, e a prevenção. Vamos dar ênfase então no tratamento da êxtase venosa para diminuição ou a redução do edema, certo? Orientar o paciente a manter um apoio para os pés, podendo utilizar uma cadeira como almofada, por exemplo. Se possível, elevar as pernas acima do nível do coração. Outra opção também seria o paciente levar as pernas pelo menos de 2 a 4 horas por dia. E a deambulação, que seria caminhadas, exercício para melhora da circulação. Enquanto a elaboração da prescrição para uma terapia tópica, a avaliação da ferida deve ser feita considerando a profundidade, a aparência do leito, a presença do volume do exudato e também do odor, os aspectos da borda e a área da lesão. Deve ser feita uma limpeza muito bem feita com soro fisiológico. A seleção da cobertura será feita de acordo com os resultados da avaliação, pois não existe um curativo ideal para todos os tipos de tratamento, né? E a cobertura deve ser simples e não aderente, e também levando em consideração a questão de ser de baixo custo e aceitável pelo paciente. E em úlceras com mais exudato, utilizar coberturas que façam absorção do exudato com hidrofibras ou algenato de cálcio, auxilia bastante. E já em situação contrária, onde as úlceras com pouco exudato, usar cobertura de espuma de poliuretano, que é aquela espuma normal, aquela espuma que geralmente é utilizado em isolamento acústico. Então, para finalizar, foi essas as colocações que utilizamos para o nosso caso clínico. Oi, Chayana, eu não tenho nenhuma observação a fazer, para mim tá tranquilo, tá? Eu gostei, né, que ele trouxe essas orientações para trabalhar a questão da circulação, né, no membro, eu achei bastante interessante, né, que nem eu falei, a gente às vezes fica olhando só para a ferida e esquece de olhar para o membro, né, para a pessoa como um todo, então achei bastante interessante, né, para a dupla ter abordado esse item na apresentação deles, ok? Sim, aí só deles também, gente, só para ressaltar, vou compartilhar aqui para vocês verem, quem não olhou dos outros grupos, embora essa ferida seja uma ferida já menor, né, mas é interessante a gente não focar só no membro que está a ferida maior,
Porque vejam que no outro membro já começa um processo de feridas também, tá vendo? Tá os dois membros afetados. Então, é interessante a gente estar fazendo a APRE sempre avaliar de uma forma sistêmica, né? Não é porque essa aqui está maior que eu vou olhar só para ela. A mesma coisa vale aqui, ó, para o calcânio dele, como que já está com uma coloração, ó, bem desvitalizado, tá vendo? Que não tá aquela pele brilhosa, aquela pele bonita, já tá uma pele bem esbranquiçada, né? Então, a gente precisa olhar sempre como um todo. Não esqueçam de fazer sempre essa avaliação, porque às vezes a gente acaba focando no maior, naquilo que chama mais atenção e esquece das demais lesões, né? Aqui se nota também que já tem um edema bem gritante nessa perna esquerda, né? Então é necessário essa questão aí que eles colocaram para ajudar a circulação a melhorar, né? A circulação deficiente, ela atrapalha muito o processo de cicatrização, né? Independente do local que é a ferida, tá? Então, agora, eu gostaria que vocês não esquecessem de preencher o formulário e me enviar. Preencham com a nota dos 6 grupos. Vou botar o formulário aqui novamente link dele aqui no chat. Vocês entram, deem uma nota de 1 a 10. Eu sei que o seminário só vale 4, mas podem dar uma nota de 1 a 10, que depois eu faço a conversão aqui das proporções, tá? Para cada grupo, inclusive se autoavaliando. Inclusive do seu grupo, você coloca a sua nota, tá? Aí preencho e me envie. Pessoal, alguma dúvida em relação à sua lesão ou à lesão dos colegas, os casos dos colegas? Professora, eu só queria perguntar se é para enviar no e-mail. Isso, me envia no e-mail ou me envia automaticamente aí no formulário, não aparece o envio? Vou dar uma olhada. No final não aparece? Deixa eu ver. No final aparece enviar, ele já vai direto para o meu. Lá no final tem enviar, aí vocês coloquem as notas e enviem para mim. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção aí quando vocês estavam lendo os casos, né? Vocês precisam se acostumar com alguns termos, né? De quando a gente está escrevendo o caso clínico, tá? Vocês todos entendem quando coloca a questão do edema, que coloca uma cruz para 4 cruzes, o que isso representa? Alguém poderia me estar explicando? Se todos entendem o que é isso? Não entendi direito, professora, como assim? É porque quando está escrito lá no caso clínico, tá assim, edema 2 mais barra 4 mais. A gente deve ler 2 cruzes para 4 cruzes. Vocês entendem o que isso quer dizer? Não. Não sei desse termo, não, professora. Então, quando aparecer assim escrito, eu vou escrever aqui no chat para ficar claro. Vai aparecer assim, edema 2 mais para 4 mais. Vai estar escrito mais ou menos assim, ou se não aparece assim, ó, edema. Uma cruz, cadê? Seria a intensidade do edema, será, professora? Cruzes. É isso aí. Quando a gente está avaliando edema, a gente avalia que 4 cruzes seria aquele edema maior, aquele edema que você aperta e ele não retorna à posição da pele. Então, esse edema que você aperta, que ele demora para voltar, é o edema 4 cruzes. Então, a gente, levando esse 4 cruzes em consideração, a gente coloca quanto que está.
Se eu aperto e solto e logo volta ao normal, só faz a marca do dedo, é uma cruz. Se essa marca é um pouquinho maior, é 2 cruzes. Se ela demora mais para voltar, é 3 cruzes. E se eu aperto e não volta, é 4 cruzes. Então, quando aparecer para vocês assim, ó, edema tá 2 cruzes para 4 cruzes, que é sinal que esse edema não está tão forte, mas já é um edema significativo. Agora, quando tem 1 cruz para 4 cruzes, é um edema mais leve, entende? Vai aparecer muito isso nos estudos de caso. Tá? Chayana, eu acho que também ele está relacionado ao tempo. Eu não tenho... Isso, o tempo de retorno, eu não lembro assim de cabeça, mas, por exemplo, quando for 4 cruzes, que é o último, é quando ele passa de 5 minutos. Então, você faz a compressão no membro, né? Aí ele vai ficar aquele furinho, né? Aquela a depressão no tecido. Aí eu acho que se ele demorar mais que 5 minutos, ele é 4 cruzes. Aí eu acho que uma cruz é quando você pressiona, mas não fica o edema, mas você vê que a pele está com inchaço. Eu vou Né? tentar mostrar. 2 cruzes é quando são 30 segundos, então aí vai aumentando até dar o 4, que eu acho que é acima de 5 minutos. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês numa foto, ver se fica mais fácil de entender. Só deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto, para ficar mais claro. Abriu aí a foto? Estão vendo? Ó, quando não tem edema, é 0. Quando ele entra 2 milímetros e volta rapidamente, é 1 cruz. Quando ele entra 4 milímetros para a pele e volta de 10 a 15 segundos, é 2 cruzes para 4. Quando ele entra 6 milímetros, ó, já tem um afundamento maior, e demora até 1 minuto, é 3. E quando ele entra 8 milímetros e demora mais que 2 minutos, é as 4 cruzes. Entendeu? Então, então é 2 minutos, né? Não é 5 minutos. 2 minutos. É a profundidade e o tempo que ele demora para retornar. Tá? Então, vocês vão ler muito isso em estudo de caso. Aí vocês precisam também aprender como classificar quando vocês forem fazer o exame físico. Né? Como que vai classificar um edema? Classifica através desse sistema aqui de cruzes, né? Onde 4 cruzes é o maior. Então, a gente avalia a partir do 4 cruzes como que está. Tá? Que eu vi quando vocês estavam durante as apresentações, eu vi algumas dificuldades na hora de fazer a leitura. Tá? Então, tem esse cuidado aí. Chayana, uma coisa que também me chamou a atenção, eu não sei se é isso, mas aquele termo normolínea, alguns alunos assim parece que se referiam à ferida, e não é. É a postura do corpo. Aí eu fiquei nessa dúvida e eu esqueci de perguntar, entendeu? Então, mas eu acho que é isso, né? Que lá no texto, quando fala normolínea, é a postura que a pessoa toma, né, do corpo, né? Se a forma, o tipo, né, de postura, ou quando é em relação ao corpo, não é? É isso mesmo. Quando está falando normolinho, é a posição postural do indivíduo, né? Isso. É só para não confundir, porque alguém comentou assim, a ferida assim, 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 normolínea. Então, aí é só chamar a atenção que esse normolínea não se refere à ferida, e sim à questão postural, né? Do tipo do biotipo do corpo. É isso, do corpo. E outra coisa, pessoal, assim, nenhum grupo utilizou, mas vocês poderiam ter utilizado para classificar a ferida o processo Time ou algum dos outros processos que a professora Aline apresentou na última aula, né? Utilizar aquelas tabelas para fazer as pontuações para descrever essa ferida, né? Como vocês estão assim no primeiro tipo de avaliação,
né? Foi interessante vocês terem apresentado assim parte por partes, mas é importante que depois você se adapte, né, a um tipo de classificação, principalmente quando vocês forem trabalhar em alguma instituição que já tem um protocolo, né? Então, a gente precisa estar estudando esse protocolo para fazer essa avaliação, porque se eu faço a minha avaliação no time, o meu colega que está depois de mim no plantão, ele precisa entender essa avaliação, né? E assim sucessivamente os demais colegas. Então, é importante a gente sempre ter essa noção de qual avaliação que a gente vai utilizar. Se vai fazer esse processo descritivo ou se vai escolher um processo avaliativo, né? E se for escolher um processo avaliativo, tem que ser um processo que está de acordo com a instituição para que todos os profissionais entendam esse processo, tá? Que vocês todos descreveram as feridas, né? Não utilizaram o processo, por exemplo, do time para estar fazendo a classificação. Certo? Mas isso é uma questão de escolha também, tá? Não é nada obrigatório, não. De uma maneira geral, eu achei que vocês foram bem nos seminários, né? Fizeram essa relação, todos conseguiram fazer essa avaliação dos fatores etiológicos que interferiam na lesão. E o que a gente precisa sempre estar aprimorando é a questão mesmo das coberturas, né? É saber sempre olhar qual é a cobertura que eu vou utilizar. Claro que isso vai exigir muito da prática, mas exige também muito da teoria. A gente saber para que é aplicado cada cobertura, né? Como falou o último grupo, quando o Luiz coloca, né? Se tiver muito exudado, usar um tipo de cobertura, se tiver menos, utilizar outra. Então, isso é importante, a gente ter essa teoria de saber qual é o produto que vai ser utilizado. Perguntas? Não? Ninguém tem perguntas? Professora, agora não se usa mais o termo de ferida crônica, né? Ferida de difícil cicatrização, porque depende muito das comorbidades que a paciente tem, até mesmo o tratamento dessa ferida também, né? Porque dependendo, por exemplo, numa unidade básica, não vai ter como fala, meu Deus, os tratamentos corretos, né? Por exemplo, se apareceu uma ferida com grande intensidade de exudato, mas lá não tem, né? O alginato, somente a gás, aí talvez demora mais um pouco para cicatrizar, né? Por isso que é de difícil manejo e não mais ferida crônica, né? Então, Edivane, essas classificações de termos, elas viram e mexem, vão acabar acontecendo, tá? Tem essas variações aí desses termos conforme vai atualizando as referências, né? Mas acontece de essas mudanças de termos, elas são constantes, tá, gente? Isso daí a gente vai ter que ir se adaptando. É igual a escara, né? Que hoje não fala mais escara, né? Fala lesão por pressão, né? Então, a gente tem que ir se adaptando e ir alterando aí os usos dos termos conforme as pesquisas vão mostrando, né? Que é o termo mais adequado. Mas foi uma boa lembrança aí que você trouxe. Professora, mas também, como a gente estava dando nota, né, acho que é viável a gente avaliar por palavra, pelo pouco conhecimento que eu tenho, os alunos fizeram uma boa apresentação, colocando os termos, né, organizando certinho, né, e, assim, aparentemente está um pouco seguro do que estavam falando, né. Acredito que a teoria, a explicação suas foi válida para que a gente tivesse essa segurança na hora do seminário, né, na hora de descrever, de apresentar, de classificar, né. Eu, assim, pela experiência, é muito difícil, né, a gente está falando, por exemplo, curativo na região direita do plantar, do pé, né, então eles colocaram todos os termos, as localizações corretas, né, eu achei bem interessante.
Esse é um fator que vocês precisam já se acostumar, a partir de agora, a praticar esses termos, né? Porque vocês vão agora depois para a prática, fazer o exame físico e fazer as descrições, então é necessário utilizar termo técnico, e termo técnico não tem outro jeito de aprender ele se não utilizá-lo ele, né? Precisa utilizar e precisa andar com dicionário no bolso mesmo. Hoje em dia nós temos ainda um recurso melhor, que é o celular, que é só você botar no Google a palavra que aparece, então é um recurso que a gente utiliza assim, a gente tem que aprender a usar e tem que se cobrar para usar termo técnico, tá? É muito importante um enfermeiro saber utilizar os termos técnicos, até diante da sua equipe, tá? Isso chama muita atenção, aquele enfermeiro que trabalha com esses termos técnicos. É um diferencial que a gente precisa já estar se adaptando aí, e tem que ler dicionário, gente, não tem jeito. Tem que pegar lá o dicionário e ficar lendo, né, professora Aline? Não tem outro jeito de aprender a não ser ficar fazendo leitura. E a gente só aprende praticando, escrevendo, né? Isso enriquece o nosso relatório, né? Isso demonstra, né, o nosso conhecimento, isso demonstra, né, que a gente tem um conhecimento acerca daquele assunto. Então, é muito importante, né, cada vez mais nós utilizarmos os termos, né, da área das ciências da saúde, para a gente se familiarizar e nos dar um respaldo nos nossos relatórios. E a gente precisa usar ele, assim, continuamente. Eu mesmo, particularmente, eu vou ter que retomar alguns, porque, assim, como eu não trabalho mais nessa parte hospitalar, a gente não está fazendo relatório, a gente vai esquecendo. Então, a gente precisa, né, sempre utilizar justamente para não esquecer, né, e sempre permanecer atualizado em relação a esses temas. Pessoal, mais alguma colocação, alguma pergunta em relação às feridas? Professora, me tira uma dúvida. Eu estava assistindo uma aula, um vídeo com um enfermeiro, aí ele estava falando que o AGE, ele não é utilizado para hidratação, e sim, tipo, para... Ele falou um termo, só que eu esqueci, mas é uma mobilidade da pele, e não para hidratar a pele. Ele repetiu várias vezes isso aí. Porque eu até então eu sabia que ele também tinha essa função de hidratar o local ali, o membro, né? Mas ele falou que isso que não é. Às vezes a gente usa isso aí errado, falar que é para hidratar o membro, mas não é. É só mesmo para, tipo, ajudar na elasticidade da pele do local. Não sei se isso é verdade. É daquele SSPM, aquele site lá. Aline, você sabe alguma coisa em relação a isso? Então, assim, como agora que eu estou voltando, né, as minhas pesquisas a respeito disso, eu não sei, mas faz sentido o que ele falou, porque às vezes o sentido de hidratar é manter, às vezes, é úmido, né, e o hidratar que a gente se refere não é essa umidade de úmido, de água, mas sim da pele, de ter essa elasticidade mesmo, preservar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, hidratar a pele do paciente, né? Quando ele é acamado, a gente não passa o AGE no corpo dele, justamente para prevenir, né, o desenvolver das úlceras, né, do ferimento. Mas não é esse hidratar de úmido, né, de água, mas sim, talvez seja isso. Eu precisaria pesquisar e confirmar isso para vocês. Mas faz sentido o que ela está colocando. Isso, sabe por quê, professor? Porque aí a gente pode estar utilizando no relatório, né? Hidratar bem o membro com AGE e tal, né? Se realmente ele falou que isso não é o correto, aí a gente tem que estar sabendo, porque muitas vezes a gente vai ser cobrado, né? Mas eu também não sabia, não. Para mim, o AGE, inclusive, eu vejo algumas pessoas que até usam o AGE para poder passar no rosto, né? Assim, para hidratar, mas às vezes é nesse sentido, para a elasticidade, né, da pele.
Edivânia, depois você passa no WhatsApp a referência para a gente olhar. Isso, vou passar para a senhora ver. É um enfermeiro, eu assisti sobre curativos. Eu tirei aqui, depois eu vou passar para a senhora ver, tá? Só para a gente ter mais uma clareza. Mas ele frisou bastante sobre isso. É uma coisa para a gente estar pensando mesmo, porque, por exemplo, assim, quando a pele está íntegra ainda, o AGE não é o primeiro indicativo, né? Os hidratantes corporais são os que devem ser utilizados, até por questão do valor. A diferença é que tem uma quantidade de óleo dentro do AGE que não tem nos hidratantes, né? Então, pode ser também relacionado a isso. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava na atenção básica, quando fiz estágio na atenção básica, para os pacientes que não tinham condições financeiras de comprar nenhum hidratante ou nenhum óleo, a gente recomendava passar óleo de girassol mesmo, óleo de girassol, esse que usa na cozinha, não tem? Porque ele faz ele faz a impermeabilidade da pele igual o AGE, só que sem as propriedades ali de nutrientes. Mas a permeabilidade ele vai fechar ali e vai deixar hidratado, porque é um óleo. Né? Diferente dos hidratantes corporais que não tem essa mesma quantidade de óleo. Então, é uma questão assim da gente estar pensando, porque também um hidratante normal não dá para a gente passar na ferida. Né? Então, é mais, eu acho que pela questão da composição do AGE, né? Que a gente tem que estar observando qual que é essa composição mesmo. Eu lembro um produto, né, com o nome Dersane, mas ele não tem, ele tem um AGE e ele é com perfume. Quando tem perfume, ele não é indicado para ferida, viu? Ele é realmente para fazer essa parte de hidratar a pele para prevenir lesões, mas é a pele íntegra. Agora que eu lembrei, você falou, e no curso foi falado isso mesmo, que eu acho que é o Dersane com cheiro. Ele não é indicado para ferida, ele só é para pele íntegra, né? Como se a gente fosse passar aquele hidratante corporal depois que a gente toma o banho, né? Para retirar, para a pele seca, né? E então a gente tem que tomar o cuidado, igual a Chayana falou, quando a gente for comprar, né? Indicar para a pessoa, né? Para comprar, tem que falar que tem que aquele que não tem cheiro, né? Não é perfumado, né? O que for perfumado, ele não é para ferida, ele funciona como hidratante corporal. Vocês falando aí, eu lembrei agora. É outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, que vocês vão ouvir e vão escutar muito. Chayana, eu vou pedir com licença que meu celular já está descarregando, então vai cair minha conexão com vocês, tá bom? Ok. Aí depois a gente conversa, ok? Tá bom. Vocês vão encontrar nos vídeos e nos livros uma discussão grande dos curativos em relação a ser um procedimento estéril ou não, tá? Talvez vocês já até tenham ouvido isso em algum vídeo aí, né? Existem profissionais que não consideram o curativo como um procedimento estéril por conta dos próprios componentes que a gente utiliza, porque, por exemplo, os óleos, os AGEs, eles não são estéreis. Esse enfermeiro falou nisso aí também, professor. Falou que nem todos os curativos têm necessidade de utilizar luvas estéreis. Exato. Só você saber o manuseio, né, da realização do curativo. Então, vocês vão ver muito essa discussão, né? Se é um procedimento estéril ou não. Aí vale a questão da avaliação, né? E de qual produto eu estou utilizando. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, uma pomada que a gente sabe que vem dentro de um tubo estéril, aí vale a pena estar sendo um procedimento estéril. Agora, se eu vou usar, por exemplo, só o AGL, não é estéril. Aí ele acaba sendo um curativo apenas limpo, tá? Tem essa diferença de curativo limpo e de curativo estéril. A mesma coisa vale para os procedimentos cirúrgicos, tá? Tem essa discussão,
né? Dentro do hospital, a gente trata as incisões cirúrgicas todas como procedimentos estéreis. Só que quando vai para casa, não são procedimentos estéreis, são procedimentos limpos, né? Então, a gente tem que ficar atento e sempre avaliar o que é o curativo que a gente está fazendo, tá? Sempre prestar muita atenção no que a gente está manuseando ali, se vale a pena ou não utilizar o procedimento estéril ou só o procedimento limpo, tá? Por enquanto, quando a gente ainda não tem essa capacidade de fazer essa avaliação, a gente considera que dentro do hospital todos os curativos vão ser estéreis, tá, gente? A gente, por enquanto, vamos utilizar essa classificação, né? Mas depois, conforme vocês vão evoluindo, vocês vão começar a perceber que tem essa diferença aí entre profissionais que fazem só curativo limpo e outros que fazem curativo estéreis, né? Dependendo da ferida. Certo? Mais perguntas? Mais alguma coisa? Professora, a senhora já viu falar no tratamento de queimadura, tratamento com pele de tilápia? Já vi falar sim. É um procedimento que foi desenvolvido numa faculdade federal aqui do Brasil, eu acho que é o FRJ, se eu não me engano, eu até tenho uma reportagem sobre isso, né? Que eles usam a pele da tilápia, que é um peixe, para colocar como cobertura, como primeiro cobertura, e aí a pele fica durante algum tempo, fica essa pele do peixe ali durante algum tempo, e a cicatrização, ela é espetacular. E reduz que a dor também, né? E evita contaminação, evita perda de líquido, e ela tem maior comorbidade sobre a lesão. Isso, eles estão estudando mesmo. A cicatriz fica muito bonita. Isso, ela feia. Isso. Né? Então é bem interessante. Bem interessante mesmo. Foi desenvolvido aqui no Brasil. Depois eu mando o link da reportagem para vocês. Eu vou colocar lá nas notícias. Eu tenho o link dessa reportagem bem legal. Tá no grupo. Outra coisa que talvez vocês podem ter lido que é interessante de curativo é o uso das larvas, né? Para os curativos. Das larvas, larva mesmo, né? Se cria larvas em laboratório, e aí em curativos que estão totalmente contaminados ou que estão com muito tecido já morto, né? A gente coloca a larva e deixa a larva por algumas horas, né? Dependendo da quantidade da ferida, a larva come todo o tecido. Debridando, né, professor? Vai debridando. E depois você tira a larva e aí vai ficar o tecido todo ali revitalizado. Tá? É uma terapia também utilizada, é terapia larval que fala, para curativo, é bem legal. Quer dizer, aqui em Cáceres nunca teve, né? Mas vocês podem encontrar aí pela internet e é uma coisa utilizada sim. Desenvolvida aqui no Brasil também. Bem interessante. Verdade. Bom, pessoal, então eu acho que era isso. Na semana que vem, ainda essa semana, na sexta-feira, né, tem uma aula sobre cálculos de medicamentos com a professora Aline, tá? Na sexta-feira, às 8 horas. E aí, na semana que vem, na terça-feira, a gente tem a apresentação do outro seminário, que é das vias de administração. Só que esse seminário das vias de administração, eu vou, antes do seminário, fazer uma introdução sobre o tema, e depois dessa introdução, a gente, então, vê os vídeos de vocês. Tá? Então, nós vamos, possivelmente, aí vai ter uma questão de 45 minutos antes, eu vou estar apresentando sobre a questão da administração dos medicamentos, e depois a gente vai ver cada um dos tipos com os seminários de vocês. Tá? Já está lá na sala, a divisão dos grupos e tudo. É o mesmo esquema que teve de hoje, tá? Gravem e deixem já pronto, né, para fazer a apresentação. Certo? Mais alguma coisa, alguma dúvida?
Então, a gente encerra hoje por aqui, certo? Parabéns pelos seminários. Qualquer dúvida, podem mandar no e-mail ou lá no fórum, tá? E não esqueçam aí, eu vou estar atualizando as notícias, o CIGA já voltou ontem à noite, eu vou estar atualizando as notícias lá no CIGA e avisando também pelo WhatsApp, tá? Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até, prof. Tchau. Tchau, tchau.